Aleluya y gloria al Señor, aleluya, bendito y exaltado sea el nombre de nuestro Señor, de nuestro Padre, de nuestro Rey Jesús, del amado Espíritu Santo, aleluya, gloria al Señor, aleluya. Aleluia, aleluia, bendito eres tu nome, Deus Todo-Poderoso, bendito eres tu, Senhor Jesus, bendito eres Espírito Santo, amigo, amado, consolador, hermanos, e eu estou tão contenta com ele, Espírito Santo, estou tão contenta, tão feliz, como ele, Espírito Santo, nos cuida, aleluia, 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 graças, Senhor. Graças, Padre, por mais um dia. Já é final de dia, praticamente final de dia, pero aqui estou eu para compartilhar tu palavra, para agradecer-te a ti, para dizer que tu eres grande, Senhor, que tu eres misericordioso, bondoso, majestoso, aleluia. Como agradecer-te, tamanho cuidado, tamanho amor que tu tens por nós outros. Glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia, glória, aleluia. É muita glória e muita aleluia para esse Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Estou muito contenta com meu Senhor. Estou muito contenta porque Deus é tão bueno, aleluia. Nada nos vai separar dele. Nós outros aqui nos apartamos do Senhor, nós outros aqui nos alejamos dele. Pero ele não, ele sigue no mesmo lugar, nos esperando. Aleluia. E eu agora só quero compartilhar uma palavra muito breve. Hoje sim que será muito breve, muito rápido. É que Deus é tão bueno que primeiro eu quero falar algo que o Senhor ha hecho hoje por la tarde. Eu quero contar um pouquinho como ha sido meu dia hoje. Bueno, eu me levanto por la mañana, oro, agradeço ao Senhor, me consagro ao Senhor, recebo as armaduras, me revisto com as armaduras, represento a cada um de aqueles a quem Deus me ha dado para cuidar todos os dias, irmão. Todos os dias, por la manhã, todos aqueles a quem Deus me ha dado como hijos espirituais para cuidar, minha congregação, meu grupo de oração que tenho, representando cada um, eu oro, intercedo, recebo, tomo posse das armaduras do Senhor, representando cada um, me consagro ao Senhor, hago meu devocional, e hoje empecé um curso por la manhã e fui fazer, volvi, aí fui trabalhar, fazer minhas coisas que hago. E por la tarde, hace um tempo, eu fui sair para fazer uma entrega de alguma coisa. Saí para fazer um recado. Hermanos, e barrei. Corri as bolsas, barrei. Quando estava abaixo, me chamaram. E subi para mirar algo para levar a uma pessoa. E corri as coisas e barrei. Quando ia saindo por la porta, porque, hermanos, o Espírito Santo me ensina as coisas e eu busco poner em prática. Se salgo de minha casa, se entro em minha casa, se salgo de minha casa 5 vezes ao dia, as 5 vezes que vou sair, me pongo de rodilha delante da porta e digo, Padre, se tu presença comigo não vá, não me deixe sair de casa. Quando salgo, que volvo outra vez, que volvo a sair, volvo outra vez a descer. Tudo que vengo de la calle, que trago de la calle, antes de entrar dentro de minha casa, eu levanto as bolsas e apresento, Senhor, consagro a ti. Eu não meto nada em minha casa antes de consagrar ao Senhor. Lo consagro tudo, as bolsas do super, algo que alguém me traz, eu consagro ao Senhor. Sempre estou consagrando minha casa, a porta de minha casa. Quando vem alguma visita, que me venha visitar, hoje eu vou visitar-te. Estás na casa? Sim. E já ora ao Senhor, Padre, é de tu vontade que venha uma pessoa na minha casa, venha uma irmã ou uma amiga.
E eu se lo apresento ao Senhor. Eu vou em mi porta e digo, Senhor, aqui só entra quem é de tu permissão. Só entra quem permites tu em minha casa. Porque não és minha, eres tu que manda. E oro e apresento ao Senhor e hermanos, Deus é tão tremendo que Ele cuida. Então, eu corri as coisas, iba bajando. E quando iba bajando em la puerta, o Espírito Santo me dijo, corre a chave que está em cima da mesa. Eu escutei ele me falar, eu não escuto no ouvido, ele me abre meu coração. Ele me abre, como se diz, ele me toca aqui e vem. Corre a chave que está em cima da mesa da cozinha. Então, eu volvi à cozinha, corri a chave, porque levava umas bolsas, meti a chave em el dedo e saí e barrei. Hermanos, quando eu cheguei abaixo, que iba a correr as outras bolsas que eu havia deixado abaixo, para sair para fora, para correr o coche para sair, onde estava meu bolso de lado? Com minha documentação, com o telefone, onde estava meu bolso? Havia olvidado arriba. Havia olvidado aqui dentro da casa. E eu, Senhor, Espírito Santo, o Senhor me disse para correr a chave que estava em cima da mesa. Hermanos, ¿estás entendendo o que o Senhor está falando? ¿Estás entendendo o que estou dizendo que o Espírito Santo está falando? Ele me disse, corre a chave que está em cima da mesa. Ele não me disse, hija, tu bolso. Ele disse, corre a chave que está em cima da mesa. Ele especificou o que eu tinha que fazer, qual era a chave. Porque eu tinha uma chave em cima da mesa e tinha uma outra chave em el bolso meu, que eu uso de lado. Que é o bolso com minha documentação, a chave do coche, o telefone que eu lo meto aí. Pero ele me disse, a chave que está em cima da mesa. Então, quando eu cheguei abaixo, que fui correr os bolsos, fui correr as bolsas de super, onde estava meu bolso. E eu subi tão agradecida a Ele, Espírito Santo, meu amigo amado. Graças, meu amado, graças. Me ponho de rodilhas, eu agradeço. Graças, Senhor. E corri o bolso e volvi. Hermanos, eu tenho 2 chaves de minha casa. Eu deixo uma chave em casa de alguém, de uma irmã, de uma amiga, porque já me ha passado alguma vez de olvidar a chave dentro e ter que pagar. E fim de semana, eles cobram até 80, 100 euros para abrir uma serradura. Para vir e abrir o serrageiro. Então, eu tenho uma chave e deixo na casa de uma amiga. E outro dia, me passou que eu corri meu bolso, corri a chave, saquei, me fui para a cozinha e olvidei a chave. E quando fui barrando, quando fui saindo por la porta, o Espírito Santo disse, mira no bolso se está a chave. Hermano, assim mesmo vem o pensamento, assim habla o Espírito Santo com nós outros. Ele disse, mira no bolso se está a chave. E eu não lo mirei. Eu disse, não, está. Eu disse, está. Porque tinha também a confiança que tinha uma chave na casa de la irmã. Então, eu não mirei no bolso, porque se eu houvera metido a mão no bolso, havia visto que eu não estava com a chave, que havia deixado a chave na cozinha. Então, tive que ir à casa da irmã, buscar a chave para entrar na casa quando volvi de la calle. Porque não escutei o Espírito Santo. Não lo escutei falar comigo, me dizendo lo que eu tinha que fazer. Hermano, ele habla a cada momento, a cada rato está ele falando. Hoje me ha hablado muitas vezes. É que uno não guarda aí tudo o que ele está falando. Às vezes vou ao super e vou a comprar algo e ele diz, compra isso.
Eu disse, não, pero não vou usar hoje. Já comprarei amanhã ou passado. Quando eu chego na casa, que vou fazer algo, ele me fazia falta, o que ele me havia dito, compra isto. E eu disse, não, pero não vou usar. E quando eu chego a casa, não tenho. Eu disse, o Senhor me havia dito que comprara. O Espírito Santo me havia dito que comprara e não comprei. Irmão, o Espírito Santo é tão maravilhoso que se tu para escutá-lo, se tu para quando te passa algo, quando tu ora, quando tu pergunta algo para o Senhor e tu te para um momento para escutar, Ele te habla e te dá a resposta do que tu pergunta. Quando tu invita Ele a ser, para ir contigo, onde quer que tu vaya, Ele te vai ensinar as coisas, Ele te vai mostrar o que está mal, Ele te vai dizer, isso não está bem. Ele te vai guiar, vê por aqui, por aqui. É incrível. Eu saí para fazer uma entrega, e quando venia, eu ia subir direto por uma calle, ele disse, vê por aqui. E eu, vale, vem dentro de mim o pensamento, o sentir de fazer aquilo, eu digo, vale, vou. E fui. Justamente o tempo de chegar aí para poder entregar algo para uma irmã, para depois de aqui mesmo ir para outro sítio. Sem ter que dar a volta. Irmão, o Espírito Santo é tão tremendo. Ele é tão tremendo, ele é tão bueno, tão grande, que eu me pongo e digo, Senhor, Ele habla nos mínimos detalhes. Ele habla em todos os momentos. Nós outros que não prestamos atenção. Nós outros que não damos ouído a lo que Ele nos disse. Aqui, a lo que Ele nos disse, nós outros às vezes dizemos, ai, é coisa minha. Ah, é coisa da minha carne. E não é. Ele é o papá falando dentro de nós outros. Ele é tão sensível. Ele é tão lindo. Eu amo tanto esse Deus. Eu sou tão grata ao Senhor, irmão, que eu tinha que contar isto. Porque quando tu pensa algo, quando vem algum problema ou algo, o que tu seja, e tu em seguida pensa nisso, tu te cai e espera. E Ele te vai a poner o desejo, te vai a dizer de forma suave, de forma que assim, vem assim, suave el pensar e em seguida já. É muito suave como Ele habla. Se tu busca estar sensível para escuchar, escuchamos. Pero muitas vezes nós outros escuchamos e não fazemos caso, como passou comigo el dia de la chave. E hoje, eu lo escuchei e hice caso a lo que me dijo, porque senão, hermanos, seria como 60, 70, 80 euros que me cobrariam hoje para abrir a porta, porque hoje é sábado. E míralo que ha hecho. E eu sou muito grata. E eu, a palavra que quero compartilhar, hermano, é bajo el tema, dejemos já de murmurar. Dejemos já a murmuração. Dejemos já de reclamar de tudo. Dejemos já de estar hablando mal de um, hablando mal de outro, murmurando, porque míralo isso, isso, el outro isso, aquilo. Dejemos já isto. Dejemos as quejas. Isso não agrada ao Senhor. Mira o que ha passado com o povo do Senhor em el deserto. Que murmuraram contra o Senhor, a ponto do Senhor dizer, Moisés, vou matar esse povo. Vou matar e vou fazer de ti uma grande nação. Se não fuera Moisés interceder por la misericórdia do Senhor. O pueblo murmurava. O pueblo ha visto a señal que Deus havia hecho para sacá-los del deserto. O Senhor lhes havia hecho promessa de que cuidaria de eles. Havia uma coluna de dia, outra de noite, que les protegia. E assim, aún assim o pueblo de Deus murmurava. Não deixava lá a murmuração.
y no agrada al Señor la murmuración. Mira lo que dice, espera que apontei. Primera de Coríntios, capítulo 10, verso 10. Disse, no, ni murmureis como algunos de ellos murmuraram e pereceram por el destructor. El Senhor foi aguantando el pueblo, e el pueblo pecava e murmurava, e el Senhor perdonava, e el pueblo volvió outra vez a lo mismo, hasta que Deus los destruiu e não ha permitido que entrasse en la tierra prometida por las murmuraciones, por las quejas. Hermanos, nosotros somos assim. Nosotros tenemos esta mala costumbre de estar murmurando de las cosas. Hermano, Dios tiene el control de nuestras vidas. Ele é el que guarda-nos, el que cuida. Não vamos estar murmurando por la circunstância, por la situação que estamos passando, mas bem perguntamos, Senhor, que tu queres ensinar-me com o que está passando? Deixemos já de estar murmurando, deixemos já de dizer, já não aguento mais, é que a situação, é que é isso, estou cansada, estou cansado, é que parece que para os outros é mais leve, para mim é mais pesado. Hermano, deixemos isto já. Isto não agrada a nosso Senhor. Eu quero deixar isso, eu quero aprender. Eu quero aprender, Senhor, eu não quero murmurar, eu não quero queixar-me. Eu quero glorificar e exaltar tu nome, dá igual o que passe. Como o dia que deixei a chave dentro e tuve que ir à casa da irmã. Eu disse, bueno, graças, glória a Deus, aleluia. Deixei a chave, aí outra já, vou por ela. Não murmuremos, não nos quejemos das coisas. Eu sei que não é fácil, eu sei que é difícil quando tu estás passando por um mal momento, por uma enfermidade ou o que seja. Eu sei que não é fácil, mas, irmão, recordemos que temos um Deus tão bueno, tão grande, que tem o controle de nossas vidas. Ele disse que nem sequer um fio de nossa cabeça se cai sem a permissão dele. Ele nos cuida. Ele sabe como tratar-nos. Como queremos alcançar as coisas buenas se antes não formos provados, se antes não passarmos por el fuego. Por que murmurar sempre quando estamos passando por dificuldade? Por quê? Mas bem, clama ao Senhor, Senhor, ¿estás vendo isso? Esta é obra tuya. Esta é permissão do Senhor para ensinar-me algo. Me haz entender. Haz-me entender lo que tu me queres ensinar. Para que eu não murmure, Senhor. Eu não quero murmurar. Eu não me quero quejar. Mira, Senhor, lo que ha hecho el hermano comigo. Mira lo que ha hecho la hermana comigo. Mira lo que estão dizendo de mim, Senhor. Ensina-me a ser um cristiano maduro. Ensina-me a ter discernimento espiritual. A entender que tudo há um propósito do Senhor. A entender que eu necessito passar por el fuego. El ouro necessita passar por el fuego. El aceite, el más bueno, é sacado da azeitona. E ela necessita ser prensada. Prensada, amassada. Irmão, o Espírito Santo me estuvo ministrando estes 2 dias sobre o pão. O Senhor disse que Ele é o pão que nos alimenta. O pão vivo.
El pan que desceu del cielo para resgatar-nos. El pan que nos alimenta, que sacia nossa hambre e nossa sede. Nosso Senhor. Hermanos, e eu que hago pan, eu estive pensando, e eu estive meditando, el pan para quedar mais bueno, mais rico, mais suave, mais blandito, mais gostoso, como se diz em português. Tu tens que dale, sová-lo, amassá-lo bem, amassá-lo. Quanto mais amassa, mais bueno queda. Nós outros temos que aprender que se servimos ao Senhor realmente, se realmente eu sirvo ao Senhor, eu tenho que aprender que tudo o que passa em minha vida está no controle das mãos do alfarero, está no controle das mãos dele. É permissão dele de eu passar por isso para que ele possa trabalhar em mim. Porque senão, muito mal vou ir. Êxodo, capítulo 16, verso 7 diz: E a la mañana veréis la glória del Senhor, porque ele ha oído vuestras murmurações. Moisés dijo: E por la mañana veréis la glória del Senhor, porque ele ha oído vuestras murmurações contra el Senhor. Quando murmuramos, estamos murmurando contra o Senhor. Temos que ter muito cuidado. Porque nós outros, que somos? Para que vós outros murmureis contra nós outros. Não estavam murmurando ali contra Moisés, era contra ele próprio Deus. Assim que, irmãos, vamos a meditar em essa palavra. E deixar as murmurações, deixar as quejas contra nossos irmãos, contra as pessoas. Porque ao Senhor, a murmuração não lhe agrada. E o Senhor não quer isso para nós outros. E el 8 disse: E dijo Moisés: El Senhor os dará a la tarde carne para comer, e a la mañana pão hasta saciar-los. Porquanto el Senhor ha oído vuestras murmurações. E o Senhor não lo merece que estemos todo o tempo murmurando, reclamando de nossas vidas. Vida essa que Ele está em Ele controle. Vida essa que Ele é nosso dueño. Porque o Senhor, somos propriedade do Senhor. Se tu aceitado a Cristo, se eu aceitei a Cristo, somos propriedade dele. Ele, Espírito Santo, habita em nós outros. Ele é dueño. Ele age com nossa vida como Ele quer. Irmãos, meditemos no que ha passado com o Senhor Jesus. Quando ha sido bautizado. Quando Ele é ayunado. El tentador vindo contra o Senhor. E Ele usou a palavra. Ele foi impelido por el Espírito Santo ao deserto. Porque tu não queres passar por el deserto? Por que não queremos passar por el deserto? Por las pruebas? Por las luchas? Por quê? Por que murmurar? Por que quejar-se tanto? Derremos já. Derremos já é hora de dizer basta, hasta aqui. Porque o inimigo se queda rindo de nossas caras. Se queda rindo de como nós outros desagradamos ao Senhor com nossas quejas e nossas murmurações. Quando tu te junta, quando tu escuta uma pessoa murmurando de outro, hablando de outro, irmão, seja pacificador. Irmão, isso não está bem. Não vamos falar mal de nadie, não vamos murmurar de nadie,
porque isso não agrada ao Senhor, isso não está bem. Dejemos la queja, dejemos las murmuraciones, seamos pacificadores, seamos lo que haces las cosas según la voluntad del Señor. Aleluia, aleluia, aleluia. E ele disse, porque o Senhor ha ouído vuestras murmurações, com que habéis murmurado contra ele. Contra ele. Porque o povo estava quejando a Moisés, porque no Egipto tinha las cebollas, los pepinos e não sei que, e não sei que. Não estavam murmurando contra Moisés, era contra o próprio Deus. Assim que miremos, dejemos já esto, já é tempo, já não é tempo mais de estarmos com o mesmo, hermano. Jesus está volvendo. Vamos madurar, vamos conhecer a palavra do Senhor, vamos meditar na palavra do Senhor. Aí ele diz aqui, porque nós outros que somos, vuestras murmurações não são contra nós outros, senão contra o Senhor. Aleluia! O Senhor está falando e o Senhor me abre. Eu digo, Senhor, graça por me exortar, graça, porque o Padre exorta a quem Ele ama. E na Bíblia, a murmuração é falar mal de outros em secreto, criticar ou queixar-se. Deus la vê como um pecado grave, porque destrui a paz, dana a união, e em el fundo é uma queja direta contra o plano de Deus. Meditemos nisto. E basta já com a murmuração. É contra Deus, quando o povo de Israel se quejou de Moisés em el deserto, dijo Deus que não murmuravam contra líderes humanos, senão contra ele mesmo. El Êxodo 16, 7 e 8 que acabo de ler. Em 1 de Coríntios 10, 10, a murmuração traz consequência. Em el Antigo Testamento, as quejas constantes do povo provocaram castigo severo e retrasaram a chegada à terra prometida, e muitos não sequer entraram. Hermanos, é muito sério. É tempo de meditar em que o Senhor diz. É uma ordem direta, evitá-la. O Novo Testamento pede a ser todos sem murmurações, que está em Filipenses 2,14. Hazeis tudo sem murmurações, nem discussões, para reflejar uma boa conduta. Hermano, nós outros temos que aprender a callar-nos. Há momentos que necessitamos deixar Deus trabalhar. Se tu és uma pessoa que tu tem és explosivo, intenta acalmar-se. Eu era assim. E o Senhor me tem ensinado. Estou aprendendo. Me está custando, pero eu sei que vou aprendendo, porque se o Espírito Santo está aqui dentro, Ele me faz ensinar. E o Senhor diz, o Senhor proíbe nós outros juzgar, nós outros não somos ruins. Santiago ensina que quem habla mal de seu irmão ou lo juzga, habla mal de la lei de Deus. Santiago 4, verso 11 e 12. Provérbios 16, 28 diz, el hombre perverso levanta contienda e el chismoso separa os melhores amigos. Aleluia, glória ao Senhor. Mira que o Senhor nos deixa tudo. Nos deixa tudo explicadito como ser. É nós outros que não buscamos conhecer as Escrituras para pôr em prática, para viver o que o Senhor nos ordena. Em Efésios 4, 9 diz, nenhuma palavra corrompida salga de vuestra boca, senão la que sea buena para la necesária edificação de la igreja del Senhor, del corpo del Senhor. Santiago 5, 9 disse, hermano, não os quejeis uns contra outros, para que não seais condenados. Hermano, não sou eu. É a palavra del Senhor que disse.
Es la palabra del Señor que dice, no murmuremos, dejemos ya la murmuración. Seamos gratos al Señor, el Señor nos quer cuidar, el Señor nos quer bendecir, el Señor nos quer guiar-nos, guardar-nos, hablar com nós outros, como o Espírito Santo ha hecho comigo hoje. Hermano, sabe a gratitud que tenho ao Senhor de ter ouído o Espírito Santo me hablar e volver e correr a chave. Ai, Deus meu, esse Espírito Santo é muito lindo. Sou muito grata ao Senhor e glorifico e exalto seu nome e conto a los 4 cantos as maravilhas que Ele faz em minha vida. Eu conto, hermano, porque o que o Senhor faz em nossas vidas é para que nós demos testemunho e hablemos do que Ele faz. Ele é maravilhoso. Aleluia. Hermanos, e essa é a palavra do coração de Deus para meu coração e para seu coração. É dura? É dura. Porque nós outros somos assim. Pero o Senhor nos trata. O Senhor nos exorta. E quando o Senhor nos habla duro em la palavra, é porque Ele nos ama. E quer ver cambios em nossas vidas. Ele quer que nós outros andemos segundo andou Cristo quando estuvo aqui na terra. Seguindo os passos do Senhor, fazendo o que Ele fazia. Llevando a fragrância, o suave, o olor, o perfume de Cristo, exalando o perfume de Cristo através de nossa vida. Aleluia. Outro nome não há. Eu adoro esse nome. Aleluia. Me encanta esse louvor. Aleluia, aleluia. Bendito e exaltado seja tu nome. Senhor, te dou graça por mais uma palavra. Te dou graça por tu bendição. Te dou graça, meu amigo, meu amado, meu amor, meu tudo, meu rei, meu salvador, meu Padre, soberano, Rei de glória. Te dou graça, Espírito Santo, Maestro, ajudador. Aleluia, aleluia. Dou graça a ti, Espírito Santo lindo, porque tu eres Ele que manifesta a glória do Senhor em nossas vidas. Te dou graça por como tem cuidado de mim. Toma o controle absoluto de minha vida, de minha casa, de minha família. Toma o controle absoluto da vida de cada um de meus irmãos que vão ver esse vídeo, Senhor. Guarda-los, Senhor. Guarda seus corações, Senhor. Guarda suas mentes, seus pensamentos. Que eles estejam, Senhor, conectados com o trono da graça do Senhor. Através do que o Senhor manifesta em suas vidas, Padre, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ministra-nos, habla-nos, Senhor. Nos ensina a meditar em sua palavra, Padre, em nome de Jesus. E essa ha sido a palavra do coração de Deus para meu coração e para seu coração. Que Deus los bendiga em nome de Jesus, que tenha uma noite bendecida, que tenha sueño, descanso reparador, que o Espírito Santo de Deus te esté trabalhando mientras duerme. Mientras duerme, Ele te esté tratando. Eu não sei o que tu necessitas. Eu não sei se tu está necessitando de saúde. Eu não sei o que tu necessitas. Renovo físico, espiritual, eu não sei. Pero meu Padre sabe. E eu digo ao Senhor, eu pido ao Senhor, Padre, em nome de Jesus, eu te lo pido, bendiga a cada um. E conceda-lhe, Senhor, descanso para nossas almas, para nosso corpo físico. Que tenhamos uma noite bendecida por el Senhor, onde seremos visitados por el Senhor em nosso sonho. Que o Senhor nos hable, por la manhã o Senhor nos haga entender lo que nos hablasse, nos traindo a interpretação de que o Senhor nos hable. Guarda-nos, Senhor. Guarda nosso sono. Guarda cada um, Padre, em nome de Jesus. Bendiga cada um, Padre, em nome de Jesus. Aleluia, glória ao Senhor. Mais uma palavra de coração de Deus para meu coração e para seu coração. Hermanos, dale me gusta, compartilhe, comenta, inscreve em el canal. E que o Senhor os bendiga, que tenha todos uma noite bendecida em nome de Jesus. Bendiciones.